A nossa primeira palestra irá abordar retrospectivas efetivas e divertidas. Para falar para a gente, eu chamo com satisfação a Bárbara e o Rafael, nossos palestrantes. Por favor. Eu vou fazer uma breve apresentação, digo até breve, porque são profissionais aí que têm grande experiência no tema, que já foi falado. A Bárbara atualmente trabalha na ThoughtWorks de Belo Horizonte, trabalhou com TI em grandes empresas e com isso morou em 4 países, sendo eles Inglaterra, México, Estados Unidos e o Brasil. Analista de negócios, gerente de projetos, desenvolvedora de coração e principalmente apaixonado por tecnologia. O Rafael, com mais de 10 anos de experiência no mercado de tecnologia, tem atuado como desenvolvimento de software para os mais diversos segmentos da indústria desde 2011. Vem ajudando equipes de alto desempenho a construir software com valor, empregando metodologias ágeis. Há um ano atua como consultor na ThoughtWorks, onde a oportunidade de vivenciar a transformação ocorrida nas organizações através da adoção de metodologias ágeis. Com a palavra com vocês. Obrigado. Tá, então a gente vai fazer uma breve apresentação, ela já apresentou também. Bom, eu saí da luz. Eu trabalho com TI desde quando eu me entendo de gente, assim, eu fiz o curso técnico com o Marcelão, que está ali. Então, achei que ia aprender, tipo, Word, Excel, assim, no curso técnico, mas apaixonei com programação, sempre amei. E com isso eu trabalhei em várias empresas aqui em BH, trabalhei muito tempo na Stefanini, com o pessoal que está ali, naquela fila ali. Hoje, aí eu morei fora um bom tempo, fiquei 5 anos fora, fui para a Inglaterra, trabalhei no México também, e nos Estados Unidos, tudo com TI. Então, essa TI me abriu muitas portas. E em vários dos lugares eu trabalhei com metodologia ágil, mas agora na TW está bem mais no nosso dia a dia mesmo. Então, tem quase 1 ano e meio que eu estou lá, na TW, eu sou analista de negócio, e eu trabalho no mesmo projeto que o Rafa. Lá, é o segundo projeto nosso junto. Então a Angélica já fez uma boa apresentação minha também, a Bárbara já contou alguma coisinha ali, um spoiler, né? Então, a gente trabalha junto na ThoughtWorks, a gente entrou praticamente junto também, sou gerente de projetos lá, e como ela comentou também, a agilidade é muito intensa no nosso dia a dia, e é o que a gente faz lá também de ajudar outras empresas a se tornarem mais ágeis, e é por isso que a gente está aqui também para compartilhar um pouco do que a gente sabe. Tá, você quer falar da ontologia? Pois é, a gente tem um livro muito legal que conta algumas histórias de sucesso que a gente da ThoughtWorks Brasil tem desde 2010. É um livro escrito por ThoughtWorkers, assim como nós, histórias diversas de projetos, de técnicas que a gente utiliza e coisas assim. Quem editou foi o Paulo Caroli, que é bastante conhecido também no meio. E aí, no final a gente vai fazer um sorteio. A gente ainda não decidiu a dinâmica do sorteio, mas até o fim a gente explica. Então vamos lá. A gente queria fazer tipo uma enquete rapidinha para saber quem aqui já participou de alguma retrospectiva. Muita gente. Não, bastante gente. E quanta gente já participou de uma retrospectiva que deu errado? Pouco. Pouca gente. Eu já participei de uma retro que deu errado. E, bom, às vezes dá errado porque o facilitador que a gente convidou para facilitar não está preparado, né? Não se preparou o suficiente para aquilo, não tem um contexto adequado do time que está fazendo aquela retrospectiva. As pessoas que estão envolvidas às vezes não têm um certo comprometimento com aquela reunião, não estão muito dispostas a participar e às vezes aproveitam para dar algum feedback também. Feedbacks indevidos num local que não é tão seguro assim, que não deveria ser utilizado para isso. Alguns dos motivos que retros podem dar errado. Bom, e para que serve uma retrospectiva, né? A gente vai tentar aprofundar um pouco mais durante a apresentação, mas basicamente, bom, em agilidade em geral, a gente está buscando melhoria contínua. Então, esse é o momento de discutir esse tipo de coisa, de ver o que a gente fez no passado, de fatos que aconteceram, para a gente ter uma discussão saudável ali, com algumas dinâmicas que vão ajudar a gente a direcionar esses assuntos, para que a gente possa ter um futuro do projeto mais adequado. E existem outras dinâmicas também que a gente pode
às vezes não chamar tão de retrospectiva, mas futurospectiva, quando a gente quer falar de uma coisa que vai vir, de um time que a gente está formando, né, atividade de team building, ou uma data específica do projeto que está se aproximando e tal. Mas são basicamente esses motivos assim, de melhoria contínua, acho que é o principal deles. Até dando um exemplo de futurospectiva, quando a gente veio aqui para BH, a gente montou o escritório da TW aqui tem mais ou menos 1 ano. Então a gente fez uma futurospectiva, assim, o que a gente espera do escritório, né? E isso gerou várias ações. Mas é um exemplo de coisa assim, de algo vai acontecer e você pode se preparar para aquilo. Bom, então, quando, né, que a gente deve fazer esse tipo de retrospectiva, de reunião, de atividade? Sempre que a gente puder. Eu acho que se preocupar com melhoria contínua não deveria ter uma data específica para isso, mas como você não vai fazer isso toda hora, né, todo momento, você pode aproveitar ciclos de feedback do seu time, do seu software que está entrando em produção, por exemplo, ou alguma entrega específica, ou algum problema que o seu time acabou de passar, algum desafio que teve uma energia suficiente ali, uma energia que foi gasta, investida na resolução dele. Então, são alguns motivos assim que a gente pode destacar para fazer uma retro. Tá. Então, assim, como planejar, né? Vamos falar assim, como que deve ser, não, como é uma sugestão nossa de estrutura para uma retrospectiva, para não ficar aquela coisa chata e não só isso, mas ser uma coisa que realmente é efetiva, não é perder 1 hora de a cada 2 semanas de todo mundo. E não só assim, porque o livro do Scrum manda fazer, a gente vai fazer, entendeu? Tipo, realmente fazer algo porque a gente acredita que vai dar certo. Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para começar uma retro, quando alguém chama a gente para retrospectiva, tá? A gente fala sempre um nome carinhoso. Com o nome carinhoso para a reunião. Então, sempre que alguém te chama para fazer uma retro de um outro time, ou você vai fazer o do seu time, é muito bom você explicar o contexto. Então, assim, por que a gente está fazendo essa retro? É só porque é obrigatório, porque acabou o sprint? É porque, sei lá, a gente trabalha com Kanban, a gente marcou de a cada, sei lá, 3 semanas tem uma retro. Então, por que está fazendo essa retro? A gente já aconteceu tem pouco tempo, aconteceu uma história que ficou muito tempo no nosso board e ela não se resolvia. Então, a gente fez uma retro específica para aquela história, sabe? Por que aconteceu, o que deu errado, o que a gente pode fazer melhor para não acontecer isso de novo. Então, entender o contexto, não só da equipe como um todo, assim, qual parte do projeto que ela está, mas o relacionamento interpessoal. Então, está tendo conflito? Está tendo muita briga no time? Ou então está tudo mil maravilhas? Tipo, será que a gente precisa de uma retro agora? Então, está todo mundo nervoso, será que a gente precisa de uma retro agora? Vamos esperar uns dias? Então, assim, entender todo o contexto, para não chegar só, coloca uma carinha feliz, uma triste e pronto, vai embora. Entendeu? Tipo, é realmente entender e se preparar para fazer uma retro efetiva. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar um ambiente seguro. O ambiente seguro, assim, é muito fácil falar, né? Mas é difícil de fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar todo mundo confortável para falar e não interromper. Então, acontece muito quando... Vou até dar um exemplo assim, de uma retro que eu facilitei, onde o pessoal que era... A gente não tem muita hierarquia na TW, mas era como se fosse o pessoal que faz mais a gestão direto com o cliente, estava na retro e eles estavam meio que cortando. Tipo, não, isso que vocês falaram não tem jeito de arrumar, vamos passar para o próximo item. Ou seja, não deixava o time se expressar. Então, o que eu fiz? Eu parei a retro e falei, beleza, a gente não tem como continuar essa retro com vocês presentes. Vamos marcar outra só com o time, para que o time consiga falar. Ou seja, criar um ambiente onde as pessoas possam falar as coisas. Que se eu falo algo que, eu não quero, por exemplo, chegar aqui todo dia 9 horas da manhã para fazer stand-up e não está um horário bom. Aí alguém fala, não, você que está reclamando demais, não é um ambiente seguro, né? Então todo mundo tem que conseguir falar. E existe uma maneira de fazer uma validação desse ambiente, para ver se realmente está seguro ou não. O que a gente chama de check-in. Aqui tem alguns exemplos, né? Então a gente coloca aqui, por exemplo, de número de 1 a 5, onde a pessoa tem que avaliar. 1 eu não consigo falar, eu não estou se sentindo nem um pouquinho seguro para falar. E 5 eu vou falar tudo.
Então, as pessoas colocam esse nome, que aqui a gente chama de safety check, mas é uma ideia para começar a retro mesmo, e entender, tipo, se todo mundo colocar no 1, qual é o sentido de eu continuar a retro, entendeu? Nenhum, ninguém vai falar nada, a gente vai perder 1 hora. E aqui tem até outro exemplo, não está dando para ver direito, mas a gente coloca 4 palavras, né? Tem um explorador, tem um que está em inglês ali, mas está de férias, tem uma pessoa que está compras e outro é um prisioneiro. Então, o explorador é uma pessoa que quer entrar ali e explorar todos os problemas que estão acontecendo no time, quer dar ideias e ele quer participar. O de férias é a pessoa assim, já estou cansado de trabalhar e essa hora aqui para mim está igualzinho uma férias. Assim, tô aqui só para relaxar. Ou seja, não vou participar muito. O comprador é tipo, eu estou aqui, se aparecer alguma ideia legal, eu compro e participo. Estou quase participando muito. E o prisioneiro é tipo, eu não quero estar aqui, não sei por que me puseram nessa sala. Assim, estou como um prisioneiro aqui. Então, se alguém colocar no prisioneiro, já é um alerta, né, uma bandeira bem vermelha de que tem algo errado na retro, você tem que trabalhar isso. E uma coisa que o Rafa comentou no início, que é um tipo de dinâmica que existe, que é de team building, se todo mundo falar que não quer participar dali, já termina a retro e faz uma outra dinâmica de team building, que daria uma outra palestra aqui inteira, mas retro não cabe nesse sentido, porque senão você vai ficar 1 hora com pessoas que não vão falar nada. Pode dar uma briga lá. Então dá um soco no outro. Tá. Outra coisa que a gente sempre faz nas nossas retros é ler essa frase, que é a Prime Directive, né? Então, tipo, a diretiva primária, sei lá, que é o que todo mundo tem que entender antes de entrar numa retro, né? Então, que fala, independentemente do que a gente descobrir, nós entendemos e realmente acreditamos que todos fizeram o melhor trabalho que poderiam, dado que era conhecido na época, suas habilidades e competências, os recursos disponíveis, bem como a situação em questão. Ou seja, você acredita que todo mundo fez o seu melhor, que você não está lá para apontar dedo, né, para ninguém. Está lá mesmo para um processo de melhoria, e não para achar culpado. Então, isso a gente sempre lê, todo mundo já sabe meio que de cor isso, mas a gente sempre lê para relembrar, para a gente sempre, na hora de falar, ter aquele cuidado e a empatia com o coleguinha. Né? Geralmente a gente deixa aberto lá durante a dinâmica, né, para as pessoas, ó, galera, lembra que tem isso daqui. E, bom, outra atividade que a gente sugere, né, em seguida, durante uma retro, é energizar a galera, porque reunião geralmente é muito chato. E às vezes você vai fazer uma reunião depois do almoço, né, numa sexta-feira, ou no horário, sei lá, muito cedo, alguma coisa assim, às vezes o pessoal chega sonolento e não está muito disposto ali a participar e tal. Então, às vezes é legal colocar uma atividade para tentar trazer o pessoal um pouco mais para cima, assim, né? Pode passar a barba. Deixar o pessoal mais alerta e com isso ter uma participação mais efetiva. Tem alguns exemplos de atividades que a gente costuma fazer, algumas no começo podem parecer até um pouco constrangedoras, mas é legal, vale o engajamento de todo mundo. Por exemplo, tem uma atividade aqui que a gente até pensou em tentar fazer aqui, mas vai dar um pouco de trabalho, mas as pessoas sentam no chão de costas uma para a outra, com as costas encostadas mesmo na outra, se dão os braços e elas têm que levantar junto. Então, isso quando a gente olha, pô, isso não vai dar certo, cara, eu vou cair aqui, eu vou rolar e tal, vou me machucar. Então, mas no final dá tudo certo, as pessoas ficam felizes, ficam rindo dessa situação. E pronto, estamos bem, agora a gente já pode começar uma retro. Às vezes uma outra atividade, no nosso caso, no nosso contexto, faz muito sentido, porque geralmente os clientes estão em outro país, outra cidade, são pessoas muito distintas. A gente costuma desenhar um mapinha de uma região que possa representar onde essas pessoas estão, e cada um cola lá o seu nome mais perto de onde é a sua cidade. E às vezes a gente acaba descobrindo coisas ali, você é dessa cidade e tal, conta mais um pouco pra gente, o que tem de legal lá, o que você traz de bom nessa cidade, alguma coisa assim. Então rola uma dinâmicazinha ali para as pessoas se interagirem e para depois a gente começar uma retro também. Tem uma terceira atividade que a gente chama de Batalha dos Balões. Tive uma experiência meio ruim com ela uma vez, mas no geral ela é legal. As pessoas recebem um balão
E o objetivo é, a gente explica, pô, galera, no final, quem ficar com um balão inteiro vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma caixa de chocolate, por exemplo. Só que a gente dá um palito de dente também para essas pessoas, junto com o balão cheio. Mas a gente não conta para ninguém que precisa estourar o balão, sabe? Só que as pessoas involuntariamente entendem que você precisa estourar o balão do outro para você ficar com o seu balão cheio e ganhar o chocolate. E já viu, né? Eu vou furar o seu balão e pode dar, tem que ficar esperto ali. O facilitador tem que estar perto para não dar problema. E tem uma última aqui que a gente já até rodou recentemente, foi bem legal também, que foi um jogo de pedra, papel, tesoura humano. Então as pessoas a gente combinava uma sequência de pedra, papel, tesoura antes, né? Cada time dividia em 2 times, essas pessoas combinavam essa sequência. E quando a gente contava até 3, por exemplo, elas tinham que representar com o seu corpo se é uma pedra, se é uma tesoura, se é um papel e tal. Então isso também quebrava o gelo ali da reunião, das pessoas que estão ali prontas para começar uma retro, deixava o ambiente mais light. Sim, existem uma infinidade de dinâmicas que você pode descobrir e procurar para rodar junto com sua equipe. Essas são algumas que a gente tem o costume já de rodar e geralmente funcionam muito bem. Essa aqui também, quem ganhava chocolate. Chocolate sempre ajuda, gente. Sempre. Todo mundo fica feliz. Agora, assim, depois de todo mundo já estar acordado, né? A gente faz uma atividade principal, que é a atividade mais para coletar informação e gerar dados para a retrospectiva. Então, a gente vai dar alguns exemplos, depois a gente vai dar as fontes dela, onde vai falar mais sobre cada uma, bem explicadas. A gente tem o site do Paulo Caroli, não sei se alguém conhece, mas ele trabalha na TW. Então, tem várias dinâmicas, o site é todo aberto, com vários detalhes de como rodar as dinâmicas. Né? Então, aqui a gente vai falar só de algumas e explicar assim, né, por que a gente faz. Tá, então aqui a primeira, a gente coloca um balão e fala assim, olha, a gente tem que entender, falando de um projeto, né, o que faz o nosso projeto subir, né, o que é o balão, o que leva a gente para o sucesso e o que é aquela corda segurando o balão no chão. Então, o que não está deixando a gente subir. Isso faz todo mundo refletir, né, tipo, tá, é algo que não tá bom, mas está me segurando, então você fica meio que pensando o que realmente não te deixa chegar ao sucesso. E aí tem um que é o parachute, que é muito parecido também, que é um carrinho, onde você fala o que é o motor que leva a gente para frente, que leva a gente para o sucesso, e o que é esse parachute aqui. Como é que fala parachute em português? Paraquedas. O que é esse paraquedas que está segurando o carrinho, não deixando a gente ir rápido. Então, assim, esses dois aqui, eles são exemplos de positivo e negativo, onde a maioria das pessoas colocam carinha também, uma carinha feliz, uma carinha triste, o que te deixou feliz, o que te deixou triste. É um jeito mais legalzinho de apresentar. Geralmente a gente projeta isso numa tela, a gente tem uma sala que tem um projetor que projeta na parede, e as pessoas colocam um post-it na parede. Então gera essa dinâmica mais divertida de ter que andar e ver o balão grandão na parede também, que é bem legal. Essa aqui é um pouquinho diferente, que é uma caixa, você tem que a número 3. Você tem que pensar o que você quer colocar na caixa, o que são ideias, pensando que a caixa é o nosso projeto, e o que você quer tirar da caixa, o que você quer parar, e o que você quer reciclar, o que você quer mudar no nosso processo ou no nosso relacionamento para melhorar. Né? Então, seja, o que você quer de novo, o que você quer parar de fazer e o que você quer mudar. Esse último, ele é mais uma história do que aconteceu. Então, a gente, igual essa, por exemplo, dessa história que a gente teve, que demorou para sair do backlog, a gente pensou, o que a gente poderia fazer? A gente deveria ter quebrado essa história mais? Será que ela realmente estava de um valor que cabia dentro do nosso lead time? Não vou entrar muito em detalhes, mas, tipo, no sprint, por exemplo, será que ela cabia dentro do sprint? A gente podia ter quebrado ela mais? Então, a gente entender cada passo. E aqui ainda tem uma parte onde você coloca de verde as coisas que foram boas. Então, teve uma hora que a gente quebrou a história, melhorou. Teve uma hora que a gente resolveu quebrar a parte técnica dela, que estava um pouco mais complicada. Então, a gente gera essa timeline, assim, né, para entender o que aconteceu e vai gerando no caminho da história, vai encontrando ações que podem ser tomadas para o futuro.
Esse aqui é mais quando aconteceu algo específico, assim, é mais bem detalhado, assim, como vamos quebrar e vamos tentar entender por que deu errado. Né? Esse aqui eu adoro ele, que é o Cliffs and Valleys. A gente geralmente faz entre uma retro e outra, umas 2 semanas, a não ser quando acontece alguma outra, assim, gosta da história e tal. Aí a gente tem que pensar o que aconteceu nessas 2 semanas, e é um quadro que fica, todo mundo vai lá, pega um pincelzinho e vai explicando. Então, aconteceu isso de legal, depois aconteceu isso de triste e vai diminuindo. Depois, aconteceu isso que foi muito doido, alguém fez um negócio muito legal no projeto e eu fiquei muito feliz. Então, a pessoa relembra aquelas 2 semanas, mas na sua visão pessoal, não sendo do projeto. Isso cada um, por isso que tem um monte de risco, cada um do projeto faz. Isso é bom porque a gente vê o que o outro sentiu, né, naquelas 2 semanas. Aí você começa a validar, você começa a lembrar coisas que você tinha esquecido. Olha, isso aí foi legal mesmo, eu esqueci de subir e tal. Mas é muito bom para a gente validar o que cada um da equipe está pensando. Porque às vezes tem uma pessoa que é mais introvertida, não quer falar muito, e ali ela se expressa de uma maneira extremamente simples, que é de falar estava triste ou feliz, e é rápido, né, de fazer. A gente geralmente faz isso assim, bem no início de uma retro, sabe? Depois faz uma outra atividade mais para coletar informação. Mas essa é bem legal. E você consegue ver padrões também, né? Às vezes todo mundo colocou para baixo e, putz, aconteceu alguma coisa muito ruim, que a gente tem que ter uma atenção maior e pensar nisso no futuro. Tem uma outra também que eu amo. Esse slide é meu preferido, eu acho. Porque tem essa aqui que chama Apreciação 360. Então, uma vez eu fiz com o pessoal lá da TW, coloquei eles num círculo, numa sala, e cada um tinha que escrever alguma coisa legal sobre todo mundo do time, para cada pessoa. Então, sei lá, se tinha 8 pessoas, você tinha que receber seus papelzinhos de todo mundo, né? Aí tá. Aí você pegava, você escrevia, ia atrás da pessoa e colava o post-it com um elogio àquela pessoa, e você recebia os seus também. Isso foi muito legal, porque muita gente recebia coisa que achava que nem era, assim, sei lá, você é engraçado. 3 pessoas falaram que eu era engraçado, sabe? Tipo, então é engraçado para validar o que as pessoas pensam de você. E o bom disso aqui é que, ao mesmo tempo que você está gerando você para e pensa sobre cada pessoa, sabe, do seu projeto. E isso gera também o team building que a gente falou no início, né? Que é gerar uma pessoa conhecer a outra do time e trabalhar como equipe. O último é o 4L, que é Liked, Learned, Elect and Long For. Então, você coloca os 4 L's em um quadro. Geralmente a gente parte o quadro em 4 partes. Onde o Liked é o que você gostou nesse período que a gente está avaliando. O Learned é o que você aprendeu nesse período também. O que faltou, o que poderia ter acontecido, e o que você queria que acontecesse. Esse aí eu acho que é um dos mais difíceis assim, de colocar nas 4, porque às vezes você pensa assim, o que eu aprendi em 2 semanas, sabe? Você fica pensando, então, tipo, o que eu queria que fosse diferente? Então, faz todo mundo refletir e pensar assim, o que no próximo eu posso falar que eu ensinei ou que eu aprendi, entendeu? Eu já penso, sempre quando eu faço esse aqui, eu já fico pensando no próximo. Nossa, tipo, no próximo eu quero aprender isso, eu quero fazer outra coisa. Então, ele é muito bom para ver de uma maneira bem detalhada assim, o que o time está pensando. Bom, num contexto, sei lá, que a gente faça uma retro a cada 2 semanas, por exemplo, essa reunião ela vai durar talvez 1 hora. Então a gente tem que se organizar bem para conseguir explorar todos os pontos e tentar ter alguma coisa que seja resolvida, né, nessa cerimônia, não só juntar o pessoal para ficar falando. Então, depois dessas atividades principais que a Bárbara comentou, né, de coletar as informações, as pessoas, considerando que vão estar engajadas e dispostas a colocar as informações que elas acham mais relevantes, a gente precisa depois fazer um filtro, uma forma de priorizar quais informações que a gente vai levar adiante na discussão. Dependendo, às vezes tem muito post-it, muita informação que a galera compartilhou, não vai dar tempo de falar de tudo. Então, existem algumas técnicas que a gente aplica que ajudam a gente nessa etapa, né, como essa primeira aqui, que as pessoas, cada pessoa pode votar, marcar um pontinho no post-it que ela acha que é mais importante. Às vezes a gente cada um tem 3 votos, por exemplo, para votar em todos os post-its. Ou então,
3 votos por área, no caso dos 4 L's que a Bárbara comentou antes. Você tem 3 votos para cada L, né, para cada coluna que está lá à disposição. Então depois a gente vai pegar, sei lá, o top 3 mais votados e distribuir no tempo que se você tiver disponível, sei lá, 30 minutos, que você tem para falar na retro, 10 minutos para cada coluna, considerando 3 áreas, ou coisa do tipo. Dá para a gente fazer também um esquema que as pessoas possam colocar um voto positivo, se ela gostou muito daquele cartão, assim como ela pode colocar um voto negativo, se ela não acha que aquilo é relevante, que a gente precisa discutir. Então, no final disso, você pode fazer um balanço, um saldo ali. O que tem mais positivo do que negativo é o que a gente vai gastar mais tempo falando, o que a gente vai priorizar para discutir na nossa reunião e tentar achar alguma ação que possa resolver esse ponto, possa esclarecer esse ponto que está aqui. É legal reforçar também que você não precisa votar naquele ponto que você está claro sobre ele, que você concorda, né? Você pode votar num cartão que você quer entender mais. Às vezes você não está... Pô, não sei por que você está colocando isso aqui, eu quero discutir mais esse ponto. Ou não concordo com isso, eu quero discutir mais também, quero que a gente chegue num acordo aqui e vamos falar desse cartão. Vale lembrar que o pessoal brinca que a gente tem contrato com post-it, né? Porque a gente usa muito post-it. Mas tem vários boards online, até no site do Carol, acho que tem um que foi feito com o pessoal lá da TW. Então, tem boards online que são totalmente de graça. A gente faz muita retro remota, né, com cliente lá do outro lado do mundo. Então, a gente precisa de um board que seja eletrônico, né? Então, tem tudo isso aí online também. Não precisa de usar só papel, não. Se isso é um impeditivo, né? Tá. Aí, o que acontece? A gente leu aquele tanto de coisa, filtrou, priorizou, como o Rafa falou, votou, falou dos, sei lá, top 3 de cada área. E aí? Toda vez que a gente pega um cartão, lembrando do ambiente seguro, né, a gente pega um cartão e fala quem quer comentar sobre aquilo. Se é um ambiente onde todo mundo já falou assim, eu falo do que for, você já pergunta quem pôs isso aqui, quem quer falar e tal. Mas se é um ambiente onde as pessoas estão mais retraídas, já chama para todo mundo para discussão, né? Não pergunta quem colocou esse papel aqui. Mas aí, com cada papel que a gente lê, a gente tenta gerar ações sobre aquilo. Então, o facilitador ele tem que prestar atenção no que as pessoas estão fazendo, porque a gente não tem um contexto em detalhe, então a gente tem que prestar atenção no que elas estão falando e perguntar, isso para vocês é uma ação? Então, tipo, por exemplo, estão falando que a gente está muito desalinhado com um time que é cliente, por exemplo. Será que uma reunião com ele, sei lá, um catch-up com ele semanal seria um jeito de resolver isso? Então, a gente propõe ações, a própria equipe pode propor também, lógico, né? E divide essas ações para cada pessoa. Né? Então, pergunta quem é que vai fazer isso aqui, porque não pode deixar sem o dono da ação, que senão ninguém vai fazer. É por isso que essa mãozinha aqui é o sonho de todo facilitador, de que todo mundo levanta a mão e fala, eu faço. Tá, aí mais importante do que gerar as ações é fazer um acompanhamento delas. Porque não tem nada mais que faz morrer uma retro do que você entrar na retro lembrando que os itens da retro passada ninguém fez nada. Então a gente falou, discutiu, teve a facilitação muito boa, mas ninguém fez nada. Então a gente entra já com o sentimento de que não vai dar em nada de novo, vai dar em pizza de novo. Então, né, a gente não pode deixar morrer. E aqui são algumas sugestões de como não deixar isso morrer. A primeira é gerar um champion, tipo, que é o campeão, né, o dono daquela ação. Eu até falei assim que poderia fazer por ação, mas você pode falar que uma pessoa vai ficar responsável por olhar todas as ações. Então, se fulano pegou um e o Beltrano pegou o outro, daqui a 2, 3 dias eu vou olhar com essa pessoa. Você já fez? Como que tá? E aí fazer esse acompanhamento. Esse é um pouco mais chato, porque você tem que ficar cobrando, né? Mas é um jeito. O segundo é a gente colocar ele no topo do backlog. Tem um backlog lá de coisas para fazer, backlog de histórias técnicas, de histórias de negócio. Enfia um item lá, entendeu? Vai estar lá no topo do backlog, alguém vai ter que pegar para fazer. É uma maneira de a gente não esquecer que vai ficar lá, porque o backlog, em teoria, a gente olha sempre, né? Sempre está vendo o que está acontecendo na dele, a gente vê e tudo. E alguém, se não tiver um dono, a pessoa vai puxar, vai fazer e vai terminar. Então, é uma ideia de colocar no backlog como item a mais.
O terceiro ali a gente até faz um pouco, quando a gente perde um pouco assim do ritmo que a gente para de fazer, é revisar na daily. Então, todo mundo trabalha com ágil, sabe que todo dia a gente, 15 minutos, a gente tem uma conversa, quem dera se fosse 15 minutos todo dia, mas a gente conversa para saber o que fez, né? No dia anterior, bom, desde a última daily até aquele momento. Então, no final, o que a gente faz era, todo mundo terminou de falar, a gente fez um walk the board, né, que é você falar de cada coluna lá. No final da daily a gente fala, e aí? E os itens que a gente tem, como estão? Aí cada um fala, cada um que é o dono de um item fala. E o quarto, que também é bem efetivo, é você criar um board só para isso. Simples, bem simples, onde você coloca o que está para ser feito, o que está sendo feito e o que já está feito. Então você vai lá e move, coloca o nome, normal, como se fosse um board de Scrumzinho mesmo, mas específico para esse tipo de ações. Só é legal ter em mente também que às vezes você vai gerar um tantão de ação e você precisa priorizar isso como seu projeto. Você vai ter 2 semanas para executar essas coisas, não vale colocar ali um infinito de ações que você não vai conseguir fazer. Vai concorrer com seu backlog, seu time, eu vou fazer action item da retro ou eu vou trabalhar nas histórias do nosso backlog. Então é ter essa atenção também, visualizar isso para não se perder também na quantidade de itens. O bom até de falar de colocar no backlog ali, porque às vezes um item de uma retro é técnico. Então às vezes fala, pô, tá um saco mexendo nessa classe aqui porque tá horrível. Então vamos fazer um refactoring. É um item. Entendeu? Tipo, é uma ação que a gente tem que tomar, mas também vai ser um item técnico de refactoring de código. Bom, e depois que a gente priorizou as ações, tem pessoas ou alguém vai executar aquela ação, vai ser o champion da ação, a reunião tá chegando ao fim, né? A reunião de retrospectiva tá acabando e é legal também ter um feedback daquela reunião, de saber como que aconteceu, o que as pessoas acharam daquela reunião, o que elas estão levando para a sua vida do projeto novamente. Né? Assim como a gente coletou na entrada, se as pessoas estão dispostas e seguras para conversar sobre as coisas que aconteceram naquele período, vale ter essa informação para que você possa fazer melhor a sua próxima retro. Então, tem algumas maneiras que a gente sugere também de fomentar esse tipo de atitude. A primeira é deixar um post-it também de um feedback da retro. O que eu achei? Como é que eu me senti nessa retro? Me senti motivado, me senti energizado aqui com a galera, senti que eu contribuí ou não, foi ruim, a facilitação não estava legal, a dinâmica não foi boa, enfim, a reunião não valeu muito a pena. Um segundo ponto ali, até um pouco mais lúdico também, a gente chama de retorno sobre investimento. A gente coloca uma carinha muito triste embaixo, traça uma reta até uma carinha muito feliz em cima, e as pessoas vão colocar um post-it mais próximo da carinha que ela se identificou naquela reunião. Se ela acha que foi uma reunião muito valiosa, ela ficou feliz com aquilo, ela coloca o post-it lá em cima, ou não, se ela achou que não está legal, ela coloca o post-it lá embaixo e tal. E você pode também dar a opção dela escrever um feedback. Não só colocar o post-it, mas coloca também uma mensagem que você acha que a gente pode ver para melhorar para a próxima e fazer diferente a próxima dinâmica de retrospectiva. Em alguns eventos, inclusive, a gente costuma usar isso, porque é uma forma simples também de ter feedback em geral. Essas coisas também acabam valendo para qualquer tipo de reunião que você vai fazer, não precisa ser sempre para uma retrospectiva. Uma coisa legal do ROI é porque a gente, na TDA, por exemplo, a gente sabe qual o valor hora que a gente cobra do cliente. Então a gente fala assim, será que essa hora valeu X dólares? Que é tipo, todo mundo que está nessa sala, é o valor hora de todo mundo que está naquela sala, sabe? De todo mundo que está envolvido, o cliente que está envolvido. Então valeu esse investimento? Porque é um investimento, é uma hora que você tirou da sua equipe inteira para conversar. Isso aqui é bem legal, tipo, valeu esse tanto aqui que a gente gastou? Onde que ele está? Que ele chegou a valer muito ou valeu pouco? Assim? Outra coisa também que a gente geralmente usa é pedir para as pessoas escreverem uma nota, né, para você, um note to self, um recadinho para você mesmo, uma mensagem qualquer. As pessoas escrevem, você não precisa avisar que isso não vai ser lido também, então as pessoas escrevem ali por escrever, porque ela acha que é uma coisa importante para ela,
e ela leva isso no final da retrospectiva, leva isso para você, para cada um, e é uma coisa que te chamou a atenção naquela reunião, uma ação que você pode tomar independente do que foi discutido ali, uma coisa que você pode mudar no seu comportamento também para o futuro no seu time, quando você voltar lá para a sua vida de projeto. Isso é engraçado que todo mundo pergunta assim, eu vou ter que ler isso para todo mundo? Todo mundo. A primeira vez que você roda, aí a gente fala, não, lê se você quiser. Aí você pode ser mais sincero. Tipo, aí, porque você realmente pensa assim, o que eu vou levar dessa retro? O que aqui era para mim, entendeu? Tipo, o que eu realmente vou fazer diferente nessas próximas 2 semanas? Tá, aqui é só um resumão mesmo, assim, da agenda proposta, né? Então, o que a gente sempre faz? Contexto. O contexto, até esqueci de falar isso, a gente não só avalia qual que é o contexto, do que está acontecendo com o time, como seta isso com a equipe. A primeira coisa que acontece na reunião, a gente fala, olha, a gente está tendo essa retro da história tal que agarrou lá e ficou muito tempo. Ou a gente está tendo essa retro porque é uma retro de final de sprint. Então, a gente fala isso com todo mundo, para todo mundo já entender o contexto, né? A gente falou muito de facilitador aqui também, porque a gente tem o costume de convidar uma pessoa externa ao time para fazer essa facilitação. Para que todo mundo do time tenha uma oportunidade igual de conversar ali. Então, quando você vai convidar esse facilitador, lembra essa pessoa, né? Cara, alguém procura o contexto aqui com fulano, ou conversa com o gerente do projeto, ou com o BA, alguém que está mais envolvido no geral do time, de uma maneira mais transversal, para você saber o que está acontecendo e chegar nessa reunião preparado também que o seu contexto esteja setado. Então, beleza. Contexto, faz aquela de check-in para ver se realmente o ambiente está seguro. Energizante para todo mundo acordar, principalmente se for depois do almoço. Faz a atividade principal, coleta os dados, filtra, né, conversa com todo mundo, gera as ações daquela atividade principal e faz um check-out, que é só para todo mundo avaliar como que foi a retro. Aqui tem 1 milhão de fontes, mas a gente vai mandar isso, não sei como, mas para alguém. Mas a maioria na verdade, eu acho que todas as dinâmicas que a gente falou tá nesse site, que é funretrospectives.com, que é do Paulo Caroli, que trabalha na TW. Acho que ele tá todo em inglês, se eu não me engano. Não, mas... Tem? Não, mas o site. O livro tem em português, está até escrito aqui agora em português, mas o site ele tá em inglês, mas ele é muito bom porque ele explica cada dinâmica dessa, assim, o que você deve tomar cuidado, o que você deve preparar antes. Então, acho que todas que a gente comentou aqui estão lá nesse site, ele é muito bom e é 100% gratuito, né? Então, vale a pena entrar. Que, inclusive, acho que o Paulo... aqui, ó, ele editou esse livro também, que a gente vai sortear. Tem alguns outros recursos aqui também, tem um legal que chama Retromat, é um site que ele gera as dinâmicas, as atividades para você executar a sua reta. Estou com muito em cima da hora aqui, pouco tempo, vou abrir esse site, o modo aleatório dele já traz, tem aqui uma atividade de check-in, uma atividade de principal, uma atividade de energizante e tudo mais, então é um recurso legal também. Generator, né? É um Retro Generator Plus. Mas isso aí, tem vários livros, vários links a gente pode mandar. Pessoal, acho que é só isso. A gente vai estar por aqui. Se alguém quiser conversar também, acho que nosso tempo já acabou. Mas a gente vai estar por aqui se alguém quiser falar. Dá nosso contato aqui, que é barbarasanches@talktalks e raoliveira@talktalks também. Obrigado, pessoal. Valeu.